Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia online desse dia 28/11/2025. Estamos em Salmos 84:11 e Lucas 2:49, ok? Que diz assim: Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. E lhes disse, Lucas 2:49, por que é que me procurais? Jesus disse aos seus pais, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai, referindo-se ele a Deus Jeová. Esses dois versículos hoje nos falam a respeito de duas direções que o Filho de Deus, o servo de Deus, caminha, né? Nós, como aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que são entregues ao Senhor nosso Deus, existem dois rumos aos quais a gente está se preparando, se estruturando na fé, no conhecimento e andando diante de Deus. E diz aqui, porque o Senhor Deus é para nós e sobre a vida um sol e escudo, uma proteção. Aquele que nos dá o aquecimento da vida e aquele que nos protege na vida, né? Ele nos ergue, ele nos levanta, ele nos edifica, ele nos forma, né? Nos coloca de pé, como diz a palavra, e nos protege. Esses são dois ofícios que Deus faz conosco todo o tempo através da palavra, nos levantar e nos proteger. O Senhor dará graça e glória. Ou seja, a graça ela vem do favor não merecido, que nós já estudamos nas outras lives, que significa a manutenção de Deus. Ele sempre está nos edificando com a graça dele, o favor imerecível, por misericórdia ou o favor por abundância de graça, ou seja, de auxílio, de maior facilidade, acesso, bênçãos para realizar um trabalho, algo que esteja na nossa mão. O Senhor dará graça, manutenção e glória, a essência dele. E essa glória trata-se do poder de Deus, daquilo que são os planos dele, nos preparando espiritualmente. Então, graça significa manutenção da terra, do planeta, das essências, da parte geográfica, material, do estado funcional do indivíduo e da natureza, tanto a parte almática, mental, né, que o planeta se comunica entre si com a própria natureza para funcionar, os animais se comunicam, enfim, toda a parte mental, né, dos sentidos da natureza, como a nossa parte também de alma, a parte física de comunicação, tudo isso é mantido por Deus por sua graça. E glória, que significa o trabalhar espiritual. Então, os dois caminhos que nós temos é graça, manutenção e glória. Essência de Deus sendo trabalhada em nós, preparada em nós, o seu Espírito nos preparando para estarmos prontos, edificados para os céus, né? O Senhor não retirará bem algum aos que andam em retidão. Toda a bênção que Deus tem para cada um de nossas vidas, Deus está com as mãos, a Bíblia diz, estendidas e não está encolhido, para que não possa abençoar. Deus não tem impedimento, Deus não está impedido, Ele não tem nenhum impedimento. Nós é que cada dia precisamos estar caminhando em convivência com Deus, mais perto dele. Então, Ele não retirará bem algum aos que andam em retidão. Andou em retidão, Deus não retira o bem. E Ele lhes disse, aí Jesus, quando os seus pais foram para Jerusalém, visitar Jerusalém no tempo de festa, eles estão de volta no caminho e chegou um determinado momento do caminho, perceberam que Jesus não estava ali, ficaram preocupados e foram procurar Jesus, voltaram para Jerusalém. Quando voltaram, Jesus estava no templo ensinando. E quando Jesus estava ali, eles ficaram, nossa, mas a gente ficou preocupado, nós já estávamos de volta, e o que aconteceu? Jesus disse, por que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Então aqui fala muito bem da comunhão e da manutenção natural e a manutenção espiritual.
A graça nos mantém, nos dá favor imerecido e misericórdia para cuidar das coisas naturais e as espirituais, e a glória é a visão e o que Deus está trabalhando na essência dele nos propósitos espirituais também, porque nós estamos sendo preparados por Deus, trabalhados por ele nas questões espirituais para a eternidade e nas questões materiais para a funcionalidade. Por isso que uma das coisas que Jesus veio fazer foi curar os enfermos. Mas os enfermos que são curados não vivem de 100 anos, 150 e já partem. Por que curar alguém que vai morrer? Não precisava curar. Mas a palavra, ela também é para a manutenção física do dia de hoje. A palavra não é só planos espirituais futuros, não. Ela é a graça da manutenção presente hoje e a glória do trabalho presente e futuro que Deus já está trabalhando em nós. No caso de Jesus, estava trabalhando na manutenção futura. Com a glória que o Pai estava dando a ele estava ali conversando e ensinando no templo. Trabalho espiritual. Então, ele diz para os seus pais: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Seus pais estavam preocupados com a manutenção material e Jesus estava ali trabalhando e dizendo: estou cuidando dos negócios do meu pai, falando das coisas espirituais, da essência da glória de Deus, da essência de Deus, ok? Então, hoje nós vemos aqui as duas direções que Deus criou para o ser humano, porque senão ele não precisava ter feito a gente de corpo físico, né? A gente seria só anjo, com espírito, mas ele fez a gente dentro dessa bolinha que é o planeta, limitado, que é pra gente, é uma outra questão aí que nós vamos estudar depois, compreender o que é respeito aos limites. Então ele pôs limite na água, limite no vento, limite nas montanhas, nos montes, né? Limite na altura, limite muitas coisas feitas na natureza em contradição ao tamanho da força do homem. Por quê? Para mostrar a diferença do que ele precisa respeitar, porque uma vez que ele depois vai ter um corpo de glória, ele vai ser livre. E aí o respeito já tem que ser uma coisa trabalhada de obediência. Porque aí depois nós vamos lidar com outros poderes de Deus, ok? Outros lugares, outras importâncias, e a obediência é a primeira que tem que ser treinada. Então, vivemos hoje para a manutenção da vida comum, material, física, natural, almática e física, e vivemos para a glória de Deus, que significa os propósitos espirituais. Uma coisa não pode ceder à outra, tem que caminhar junto, porque se falta uma delas, atrapalha a outra. Então, é necessário cuidar das duas coisas, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.